prazer, eu sou a Alzira, sou motorista do transporte coletivo urbano. Olá, meu nome é Cristiane, sou motorista de fretamento há 4 anos na região de Sumaré. Tudo bem? Prazer, eu sou a Cacau, sou carreteira, sou mãe, sou esposa e eu tenho uma história linda de vida. Eu comecei a trabalhar no shopping, usava muito o urbano e prestava atenção no motorista dirigindo e achava aquilo espetacular e coloquei aquilo na minha cabeça, só que com várias dificuldades na vida, eu casei, separei, aí quando eu separei, que eu resolvi correr atrás do meu sonho. Sempre adorei carro, sempre adorei caminhão, sempre adorei ônibus, a minha vida inteira. Quando eu tinha por volta de uns 20 anos, que já faz um tempinho, né? Para tirar a habilitação, a categoria D, era bem diferente de hoje. A gente já tirava direto, né? Não precisava passar por todo esse processo. Ingressei numa outra carreira que não tinha nada a ver. Há uns 15 anos atrás, quando eu me vi apertada, aí juntou a paixão e a necessidade. E aonde eu estou até hoje, que é o transporte coletivo. Eu era menorzinha e meu pai pegou uma carona com um amigo dele. Foi aí que eu me apaixonei pelo caminhão. E aí o que acontece? Depois de passar por estudos e muita coisa na vida, eu resolvi ir buscar o meu sonho, que era ser motorista. E aí assim foi, crescendo gradativamente. Fui pro caminhão, comecei no caminhão pequenininho. E aí entrei numa empresa que me deu a oportunidade de ir pro caminhão grande. E aí eu virei carreteira. Quando iniciei, a minha filha mais velha, ela já era uma mocinha, já tinha 12 anos. Eu tinha um bebezinho de 2 anos. Então eu precisei assim, tive ajuda de minha mãe, de algumas pessoas próximas. Mas nunca abandonei os meus bebês, que para mim são eternos bebês até hoje, né? Nunca abandonei eles. E sempre que possível, eles estavam ali comigo, participavam. O parente levava eles para dar a viagem, para fazer viagem junto comigo. Então, eles sempre participaram da minha vida profissional também. Então, eu tenho o total suporte da minha mãe, né? Porque eu trabalho no fretamento, a gente não tem aquela carga horária de 7h20, são picadas, né? Então, eu saio de manhã, volto meio-dia, saio à tarde. Aí eu tenho bastante... Minha mãe é tudo nesse ponto pra mim. Graças a Deus eu tenho ela. Meus filhos sempre ficaram em escola no período integral. E também, assim, quando tinha alguma extra, final de semana, eu sempre arrumava alguém para cuidar deles. Ou mãe, ou irmã. Sempre tinha alguém na retaguarda para poder me dar um apoio. A gente tem que ter tempo, quanto para si, dar aquela coisa de ir pro trabalho e quando chegar você ter filho, ter casa, ter todo um apoio para eles, porque eles têm lição de casa, tem tudo. Então, assim, a gente tem que se virar muito para se conciliar com eles, né? Então, assim, mudou muito. É uma coisa que você tá vivendo lá fora. Já tem o trânsito, tem tudo uma estrutura que você vive. Mas quando você chega em casa, você tem que estar com a cabeça zen para você conseguir dar o apoio para eles. Eu tento me organizar nos horários vagos, né? Meus horários são picados, né? De manhã, à tarde, à noite. Então, no tempinho que eu tô ali em casa, eu tento conciliar, dar uma atenção para as meninas, levar na escola, levar no médico. A minha rotina é mais ou menos assim. Se foi mais difícil conciliar como mãe ou ingressar na vida profissional? Bom, os dois não foram fáceis, tá? Nenhum dos dois foram fáceis, mas assim, todos, graças a Deus, eu acabei conciliando com a ajuda de algumas pessoas a cuidar dos meus filhos e ingressar na vida profissional. É claro que eu, como motorista de ônibus, apesar de nós estarmos nessa fase boa, onde as mulheres estão dominando todas as áreas, ainda tem um certo preconceito. E há 15 anos atrás, quando iniciei, bem mais. O mais difícil para mim foi conquistar espaço na profissão. Como é um ramo que tem bastante homem, no começo foi muito difícil para mim. Principalmente com carro, né? O ônibus tem a van,
Aí o micro, o motor dianteiro, o motor traseiro. Então eu tive muito preconceito. Pouca experiência, poucos anos de habilitação, eu sofri muito preconceito na questão mais, tipo, quando eu quis pegar os carros mais grandes, né, os motor traseiros. Muitos motoristas mais antigos não aceitavam eu ali naquela área. Trabalhei numa empresa que eles me ajudaram muito. Eu já descobri minha gravidez tarde, com 7 meses, né? Então, quando eu descobri, eles me colocaram no administrativo até a reta final. Quando eu voltei de licença maternidade, eu tive uma flexibilidade com eles, onde eles me deixaram uma jornada dentro da empresa, fazendo coisas perto. E eu tirava leite lá na sala da maternidade, que eles fizeram. Tudo um apoio surreal que foi dado a mim, quando precisava sair também, para poder levar no médico. Tudo, eles me deram um apoio muito bom. Então, isso foi um divisor de águas sobre a vida entre a maternidade e a profissão. Já passei por preconceito, eu acho que foi um preconceito, que era um preconceito antigamente, há 15 anos, quando eu comecei. As empresas, não só a que eu iniciei, as empresas costumavam perguntar como é que vai ser a sua jornada como mãe, como é que vai ser, quem vai cuidar, como é que você vai levar ao médico. Porque eles tinham muito essa preocupação do funcionário faltar, entendeu? E assim, não só com isso, até com o tratamento do meu filho. Ele estava numa investigação sobre o autismo e quem acompanhava ele nas consultas, pelo fato de um dia eu estar de manhã, outro dia eu estar à tarde no transporte coletivo, quem acompanhava era a minha filha mais velha. E o que aconteceu? A psicóloga pediu para me chamar. E o que ela me disse? Ela me disse que meu filho não tinha nada, que aquela situação que a gente estava passando era devido ao meu trabalho, que eu trabalhava demais e que a minha ausência que estava causando aquele transtorno no meu filho. E até, desculpa até falar com vocês assim, eu fui até mal criada com ela. O que eu fiz? Eu pedi para ela o endereço dela e falei para ela que no dia seguinte meu caminhão de mudança estaria parando lá na portinha dela, porque aí eu ia ficar com meu filho, não iria mais trabalhar e a gente ia viver todo mundo junto, eu, ela e os meus filhos. Eu já senti culpa, sim, por estar ausente em momentos de festas, reuniões escolares que às vezes não consigo ir. Teve uma situação que a minha filha, na época, tinha 5 anos, ficou doente, internada, e minha mãe não contou pra mim, por medo de eu me preocupar e não conseguir exercer a minha função. Já senti muita culpa por causa disso e pensei até em desistir e procurar um serviço que eu ficasse mais presente. Bom, os meus horários, eles são meio doidos, né? A gente, caminhoneiro, é assim. Então, eu saio de casa às vezes 6, 7 horas, mas em vez de quando eu tô na rua 8, 9, já cheguei 1h da manhã. Então, assim, esse é os nossos horários. Mas sempre quando eu chego, sempre estão ali aquelas crianças me esperando para dar um beijinho para eles ir dormir. Mãe, suas culpas. Essa é a verdade. Porque sim, já teve casos de eu não conseguir ir na escola, reunião, apresentação. E muitas das vezes a única coisa que faz a gente estar perto é que agora a tecnologia dá uma ajuda pra gente. É a nossa rede de apoio gravando, é o próprio lugar fazendo transmissão ao vivo. Então, para deixar a gente um pouco mais perto, porque sempre quando a gente vai, no caso na escola, né? A gente deixa claro que a gente é uma profissional e nem sempre nós podemos estar lá. Do mesmo jeito que tem outros lugares que as pessoas têm outras profissões, mas a gente fica longe. Então, nessa parte que é complicada. Então, a tecnologia veio para ajudar a gente nessa parte. Eu já pensei em desistir, mas eu entendi que os meus sonhos dependiam só de mim para serem realizados. E eu incentivo que tudo que a gente, mulher... Eu vou chorar.
que a gente tiver vontade, eu não vou conseguir, vou chorar. Que a gente corra atrás e não desista por ninguém, por nada. Que o nosso sonho só a gente consegue realizar. Eu sou a Sarita Almeida, tenho 10 anos de Braspress. Com muito orgulho, estou à frente do RH da Braspress, cuidando das pessoas e cuidando da diversidade, né? Também sou mulher e nós nos orgulhamos muito de sermos a empresa pioneira a trazer as motoristas mulheres para o mercado de trabalho. Aqui na Braspress, nós incentivamos as mulheres. Um dos programas que nós temos aqui é o apoio à amamentação. Todas as mulheres, inclusive as nossas motoristas, quando elas estão gestantes, elas já se inscrevem no nosso programa e desde o início da gestação, nós damos todo o apoio e orientação para essa maternidade. Para as mulheres motoristas, às vezes elas precisam de alterar uma escala. Às vezes, no final da gestação, elas não conseguem mais viajar, não conseguem subir no caminhão com um barrigão deste tamanho. Então, a gente tira elas também da escala, elas ficam apenas no pátio, trabalhando internamente, para que elas tenham um trabalho seguro também, de acordo com o tempo de gestação delas. Durante a licença maternidade, também nós damos um kit para as mamães, com um bodyzinho para os nenéns, né, com um ursinho. Elas saem de licença maternidade, no retorno delas, nós temos aqui na Braspress uma sala de apoio à amamentação. E nós temos a enfermeira especializada em amamentação para dar todo o apoio às motoristas e às mulheres. Na sala de apoio à amamentação, elas vão lá, elas fazem a extração do leite para poder deixar armazenado no freezer de forma segura. No final do dia ou no final da viagem, elas vêm e recolhem esse leite para levar para casa para dar para o neném. Nós tivemos o caso de uma motorista, inclusive, que ela mora perto aqui da empresa. Quando ela retornou do segundo filho, ela durante o dia tirava o leite e depois, né, às vezes até no meio do dia, ela conseguia levar o leite lá na casa dela, como ela morava perto, para poder, a mãe dela que cuidava da neném, poder dar o leite para a neném. A flexibilidade de jornada, de horário, às vezes a gente precisa ir para consultas médicas, tanto antes na gestação, quanto depois, quando o neném nasce, a gente precisa acompanhar, dar vacina. Então, nós damos todo esse apoio para que as mulheres, elas não tenham a necessidade de escolher entre uma coisa e outra. A gente precisa dar oportunidade, nós como empresa, sociedade, dar oportunidade e apoio às mães, para que elas possam ser mãe, ser mulher e escolher carreira, escolher ser mãe, escolher ser mulher. Então, a gente pode ser tudo isso, né? Todas as mulheres podem ser tudo, sendo que a sociedade dá o apoio, né? E aqui na Braspress a gente dá todo o apoio que as mulheres, que as motoristas precisam para continuar na carreira maravilhosa que cada uma escolhe e na maternidade também. E esperamos que as empresas se espelhem em nós, Braspress, e dê todo o apoio que as mulheres precisam para a maternidade. Quando eu resolvi realizar meu sonho, foi um pouco difícil para mim, que eu tinha acabado de vir de uma separação, tipo, de uma pessoa que sempre me incentivava ao contrário, que eu não ia conseguir dirigir nenhum carro, né? E as oportunidades veio aparecendo, abrindo as portas e eu fui aproveitando. Foi tudo muito rápido na minha vida. Entrei numa empresa que me deu oportunidade de começar com uma van. Com 3 meses surgiu a oportunidade de passar por um ônibus e eu não desisti. Eu sempre tive a coragem de enfrentar mesmo com medo, mesmo achando que não era capaz. O conselho que eu dou para as pessoas que querem ser mães e profissionais, que você não precisa pegar e desistir de uma ou de outra. Você pode conciliar as duas. Só basta você persistir e correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E dá para conciliar os dois. Só basta você querer e correr atrás disso. Eu consegui. Todo mundo consegue. O que eu acredito que uma mulher traz de diferença pro volante? Tudo. Eu tenho muito orgulho de mim, eu tenho muito orgulho das mulheres que estão atrás do volante. Por quê, gente? Nós somos guerreiras, nós conseguimos tudo. As minhas filhas, hoje em dia, me dão a certeza que eu escolhi a profissão correta, né? Que os amiguinhos comentam, me ver dirigindo, sua mãe dirige um ônibus. Tive a certeza que foi a realização do meu sonho que deu certo, né? Que elas sentem orgulho de ver eu dirigindo um ônibus.